Dia pessoal, na aula passada o conteúdo que foi repassado para vocês foi sobre glicólise, certo? A glicólise sobre a fermentação lática. Na aula de hoje a gente vai abordar novamente sobre a glicólise. O que eu queria? Eu queria que vocês tivessem uma introdução básica sobre ela, através do desenvolvimento do mapa mental. E na aula de hoje a gente vai ter mais ou menos assim um aprofundamento, entendeu? Para que a gente possa compreender o assunto posterior, que é justamente a chamada gliconeogênese, tá? A gente vai introduzir toda a matéria novamente, como a gente tem feito, e vai entrar sobre glicólise. Bom, para a gente falar sobre glicólise, a gente tem que falar sobre respiração celular, né? Respiração celular não é o ato de você inspirar oxigênio e expirar. Isso se chama de ventilação pulmonar, tá? O que é respiração celular? Respiração celular é justamente um processo em que nós possamos desenvolver energia através da alimentação, tá? Como eu já falei em outras aulas passadas para vocês, que nós precisamos desenvolver o ATP, produzir ATP, tá? Essa produção de ATP, ela justamente vem através da alimentação. Aí entra aquilo que a gente estudou em sala de aula, que são as macromoléculas, carboidratos, lipídios, né, proteínas e assim por diante. Então, pessoal, vocês estão vendo um esquemazinho aqui no lado sobre a glicose. A glicose na glicólise, que é a fonte de energia, digamos assim, que é o processo de geração de energia, ela se dá de que forma? Imagine assim uma maçã. Bora imaginar uma maçã. Uma maçã ela é rica em frutose ou glicose, né, que é justamente o sacarídeo, o açúcar. O indivíduo, quando ele come a maçã, o que vai acontecer? Ele vai ter... ele vai ingerir essa maçã, passar pelo estômago dele e ser absorvido no intestino, certo? Quando essa glicose, quando essa maçã ela é quebrada em partículas menores e absorvida no intestino, o que vai acontecer? O indivíduo vai ingerir, a glicose vai cair no sangue. Tá? Já ouviram falar em hiperglicemia, né? Quando o indivíduo tem, por exemplo, hipoglicemia, tem muito açúcar no sangue. Então, quando esse açúcar ela entra no sangue do indivíduo, ela vai diretamente para as células, tá? Então existe chamada insulina, né? A insulina, ela é uma enzima que ela fica presente nas células, na porta da célula. Ela vai permitir com que a glicose que está ali se acumulando no sangue possa entrar nas células do indivíduo. Porque essa glicose entrando, ela vai conseguir ser quebrada, tá? Lembre-se que para o indivíduo desenvolver energia, ele precisa quebrar a glicose, tá? E quais são as células que vão conseguir quebrar essa glicose? As células do nosso corpo, de uma forma geral, elas vão conseguir permitir a entrada. Mas as que permitem a quebra é justamente as células do nosso fígado, tá? Então, e o que é a glicose? A glicose ela é um monossacarídeo, é um dos carboidratos mais importantes na biologia. As células usam como fonte de energia e intermediário metabólico, tá? Então, olha, essa é a fórmula da glicose, tá? Que pode ser vindo através de vários alimentos, como por exemplo a banana, o milho, que a gente pode ver aqui na imagem, a batata e assim por diante. Como é que a gente pode ter essa glicose? Essa glicose ela pode vir através do glicogênio, do piruvato ou da ribose 5-fosfato. E o que é isso, tá? Lembrem-se que a glicose ela pode vir da alimentação, né? Ela vai ser armazenada, ela vai ter 3 vias que ela pode ir. Ela pode se transformar em piruvato, tá? Piruvato, lembre-se que é a glicose quebrada ao meio, em que quando ela quebra ao meio, ela já consegue gerar ATP. Ou ela pode se transformar em metabólitos secundários, que é ribose 5-fosfato, ou seja, não vai ter tanta importância como se fosse um metabólito, uma excreção, ou que vai ser importante para alguns fatores, mas não necessariamente para a respiração celular. Ou o glicogênio, tá? O glicogênio é o quê? É quando nós armazenamos o nosso açúcar através de gordura. Então, a glicose anaeróbica é a sequência de reações que transforma a glicose em piruvato com a concomitante produção de uma quantidade relativamente pequena de ATP. Ou seja, olha só, vocês podem ver na imagem que a glicose ela vai passar por vários processos, são mais ou menos 11 processos, até formar 2 moléculas de piruvato. Se vocês observarem, o piruvato tem 1, 2, 3 carbonos. Embaixo também tem 3 carbonos. Ou seja, se a glicose tem 6 carbonos, quando ela é quebrada ao meio, ela gera 2 moléculas de piruvato, que é justamente essa quebra que vai transformar
o ATP, tá? Que é essencial para a energia do corpo, que o indivíduo vai usar mais à frente, tá? E qual é o objetivo da glicólise? Oxidar a glicose para gerar ATP, ou seja, eu vou quebrar várias partes da glicose até formando ATP. Imagina, então é a quebra da glicose que vai formar ATP, não é a glicose em si, tá? A glicose ela vai se transformar em duas moléculas de piruvato. Para isso ela vai conseguir produzir 2 ATP, tá? 2 ATP, que é quando é que a gente vai usar essa energia que é produzida nesses 2 ATP? Geralmente é uma força de energia para períodos intensos e curtos. Como, por exemplo, você está correndo. Às vezes você está correndo muito, precisa de energia, o corpo está produzindo através da glicólise, tá? Então, ela gera metabólitos. Por exemplo, quando você está correndo muito, depois que para de correr, você vai sentir dores musculares, que é justamente o ácido lático, que é resultado do metabolismo, que vai estar se acumulando no nosso sangue, tá? Então, a respiração celular, como eu falei para vocês, elas são essas etapas aqui, tá? Então, entra a glicose. Olha só, pessoal, nós precisamos da glicose e do oxigênio para produzir energia, tá? A glicose ela se transforma em piruvato, que vai entrar na cadeia de respiração, passar pelo ciclo de Krebs, que a gente vai aprender na próxima aula, fosforilação oxidativa, até gerar mais ATP. Todo esse ATP vai ser preciso no nosso corpo, por exemplo, no coração para que ele possa bombear, no cérebro para que nós possamos manter a parte cognitiva, né? E todos os nossos músculos. Tá? Então, essa aqui é a molécula de ATP, olha. ATP é adenosina trifosfato, que é justamente uma molécula de adenina com uma ribose, que é um açúcar, ligado a 3-fosfato, olha, 1P, 2P, 3P, 3 fosfatos. Essa é o ATP que nós conhecemos, tá? Eu vou passar para vocês aqui diretamente para a gente ir para as etapas da glicose. Quando eu falo de etapa de glicólise, que são a quebra, essa quebra não é muito simples assim não. Ela passa por, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vias, 10 ciclos. Por quê? Primeiro ela vai ter que se organizar como molécula para poder ser quebrada. Então ela é quebrada ao meio, depois se organiza. E nesse processo a gente pode dizer que a glicólise ela produz no final de tudo 4 ATPs. Só que para precisar daquele processo a gente precisa investir, tá? Então investe 2 ATP e recupera 4. Ou seja, qual vai ser o lucro? Vão ser 2 ATPs, tá? Porque se ela ganhou 4 e ela precisou de 2 para investir, então ela ficou só com 2, tá? Todo esse processo aqui é para formar o piruvato. O piruvato ainda não é o final de tudo, ele é só o início para entrar no ciclo de Krebs, que é justamente na respiração celular. A primeira reação da glicólise, ela se dá de que forma? Ela transforma a glicose, que vocês podem observar aqui, para glicose 6-fosfato, tá? Aqui vocês estão vendo no meio que tem algo chamado hexoquinase, perdão. A hexoquinase ela é uma enzima, tá? Lembra que eu falei para vocês que enzima são moléculas que vão acelerar uma reação. Ela vai fazer com que a glicose seja transformada em glicose 6-fosfato. E de onde apareceu esse fosfato aqui? Que é justamente o primeiro investimento de ATP que foi dado na reação. Porque quando você coloca ATP numa reação, você está dando um fosfato para aquela molécula, para que ela possa sofrer quebra melhor, tá? A segunda reação da glicose nós temos aqui, olha. Lembrando, olha aqui, ó. A glicose se formou em glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato ela vai se transformar em frutose 6-fosfato através da ação de uma outra enzima que é chamada de fosfohexoquinase isomerase. Ou seja, já está se organizando para que ela possa ser quebrada. Esses nomes não precisa você decorar, é só para fins, digamos, para estar explicando melhor a parte bioquímica que acontece, a parte química que acontece nesse processo. A frutose 6-fosfato ela ganha mais um fosfato, fica a frutose 1,6-bifosfato, ou seja, significa que tem um fosfato agora no radical 1 e no radical 6. Aí ela sofre mais um processo de quebra de organização, tá? Sofre a quinta organização, que é a quinta reação, vai se organizando. Esse slide eu vou passar para vocês verem melhor, tá? Mas não precisa pautar nessa parte química aqui tanto não. A sexta reação, que está se organizando. A sétima, a oitava reação. A nona reação, vocês observam que já está formando fosfoenol piruvato.
E a 10ª reação, ele sim formou o piruvato, olha, essa molécula de piruvato, que é ela que vai importar para a reação, tá? Então, o destino do piruvato, ele vai entrar. O piruvato ele pode entrar tanto para a parte, vocês observarem aqui, ó, aqui em cima no esquema. Glicose, ela passa por 10 reações até se formar em 2 piruvato. Isso nós vimos agora na glicólise, tá? Depois esse piruvato ele pode se tornar, se for, por exemplo, em uma levedura, que é um fungo, ele pode se transformar em fermentação, que é justamente o álcool, tá? Que é o que a gente faz, por exemplo, o vinho, o leite, tudo por meio de fermentação de bactérias e fungos. Ou então, o piruvato pode ser utilizado no ciclo, que a gente vai ver mais à frente, que é o ciclo de Krebs, em que vai permitir com que o nosso corpo possa produzir energia. Ou se você estiver desenvolvendo uma determinada atividade em que você não consiga estar respirando corretamente, por quê? Para se transformar de piruvato para acetil-CoA, é necessário que tenha oxigênio, tá? O indivíduo esteja respirando corretamente. Caso o indivíduo esteja em processo de hipóxia, ou seja, ele esteja correndo muito, e não consiga absorver oxigênio, isso vai se transformar em lactato, que é justamente o ácido lático. Quando ele se acumula no músculo, que começa a dar aquelas dores, entendeu? Essa parte da acetil-CoA para frente a gente vai ver numa próxima aula, tá? Lembra, olha que a bactéria ou o fungo ele pode se transformar em etanol, tá? Em álcool. Por exemplo, por que da cana-de-açúcar a gente consegue transformar em álcool? Porque a gente coloca a bactéria para fermentar e transformar aquilo tudo em álcool. Ou seja, é o processo bioquímico da bactéria que vai permitir a transformação em álcool. A fermentação, tá? Que é esse processo que eu expliquei para vocês. E nós temos no ser humano que é o formado lactato, olha, formado em vários micro-organismos em um processo chamado de fermentação lática. Ocorre também nas células de organismos superiores, quando a quantidade de oxigênio é ilimitante, tá? Então, é aí que produz aquelas dores que nós temos após exercício físico, tá? Isso foi a glicólise. Depois que vocês entenderam esse processo de uma forma geral, que é a glicólise, que vocês viram também no vídeo da aula passada, a gente pode entender o que é a gliconeogênese. A gliconeogênese é o inverso de todo esse processo. Por quê? Enquanto a glicólise é você pega a glicose e transformar em ácido pirúvico, a gliconeogênese é você transformar o ácido pirúvico de volta para a glicose, tá? Por quê? Porque quando o corpo produz aqueles metabólitos, como por exemplo o ácido lático, ele fica recorrendo pelo sangue até que o corpo possa reutilizar novamente. Ele reutiliza para transformar novamente em glicose, para quando o indivíduo tiver com falta de glicose, que é justamente em jejum, né? Ele possa voltar a produzir energia novamente, tá? Então, a gliconeogênese é um processo inverso à glicólise. Ou seja, enquanto a glicólise vai da formação de glicose até piruvato, a gliconeogênese, que é o assunto da aula de hoje, ela vai ao contrário, ela vai de piruvato até formar glicose novamente, tá? Só que não é exatamente o inverso, porque algumas reações químicas elas são irreversíveis, então ele precisa se desdobrar para conseguir transformar novamente em glicose, certo? Eu vou estar aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, tá? Eu vou passar para vocês o slide. Vocês podem estar perguntando no fórum de perguntas justamente sobre essa parte química, não precisa pautar muito nela, mas sim na compreensão da bioquímica de uma forma geral.